Antes de começar a dizer da nossa alegria, né? Hoje estamos com os nossos diáconos recém-ordenados aqui, né? O Aderson, há 2 anos atrás, né? Isso, aqui, cuidava do primeiro ano de filosofia. Vocês conhecem bem, né? Ontem estava o Roberto, que cuidou o ano passado, e assim vão chegando, né? Aderson se ordenou agora no mês de julho, e o José Maurício se ordenou agora no dia 4, né? Quarta-feira, no dia de São João Maria Vianney, virou meu companheiro de data de ordenação diaconal. Essa semana fiz 18 anos que me ordenei diácono, né? Então, aí uma distanciazinha, né? Minha mãe estava perguntando, o José Maurício que ficou lá em casa? Eu falei, o José Maurício ficou lá em casa, né? E a alegria nossa de poder recebê-los, né, também nesse caminho. A razão de ser do seminário é que os nossos seminaristas alcancem o sacerdócio, por isso estamos felizes, e é sempre bom quando eles podem também participar aqui conosco, né, na nossa comunidade, para que vocês vejam também os frutos que vamos colhendo, né, desse processo. Ainda temos o Reinaldo, que vai se ordenar agora dia 15, dia da Assunção de Nossa Senhora. Brinquei com ele outro dia que a Nossa Senhora subindo e puxando ele para cima, né? Então, dia 15 também o Reinaldo se ordena diácono, né? E assim vamos dando continuidade à vida da igreja. Eu não estive aqui as últimas 2 semanas, porque estava com outros empenhos. A primeira semana fui da formação do clero de Catanduva, passei uma semana lá revisando com eles bioética, foi uma experiência boa, foi um convite do Dom Valdir, primeira vez que eu vou lá falar com padres, né? Então é diferente, a gente fala com seminaristas, é mais fácil, né? Agora, semana passada estávamos pregando retiro também para os nossos seminaristas do propedêutico, então foram 15 dias aí bem intensos, mas agora voltando à normalidade, né? Com os nossos seminaristas também já de volta. Felizes por iniciar também o nosso semestre letivo. Hoje estamos celebrando o Dia dos Pais, né? E vamos aproveitar, então, para falar de paternidade, né? Acho que a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, nos ajuda um bocado nisso, né? Quando a gente fala da paternidade. O catecismo diz que a paternidade humana é um reflexo da paternidade divina, né? Os pais deveriam ser a representação do amor de Deus, que é Pai, para os seus filhos. Por isso, a paternidade ela não é só uma questão biológica, né? Que a gente gerou, então precisa cuidar. O Estado age muito assim, né? Você é responsável porque você gerou. A paternidade cristã, ela vai numa outra direção, né? Porque a motivação da paternidade cristã é o amor, né? Então, o pai, né, a verdadeira paternidade, ela é aquela que brota do amor, porque ela é, em certo sentido, uma reprodução do amor de Deus, que é Pai. Hoje a nossa segunda leitura diz isso, né? Que nós sejamos imitadores de Deus, né? Que coisa grande pedir isso para nós, né? Imitar a Deus, né? Mas se nós olharmos na relação de paternidade, nós vamos ver que nós crescemos e progredimos assim, né? Reproduzindo sobre muitos aspectos aquilo que vemos dos nossos pais. Os nossos pais são o primeiro referencial para nós, né? E boa parte do nosso processo de formação é de imitação do pai, de imitação da mãe. Assim, quando Jesus pede que nós imitemos a Deus, o que Jesus estabelece para nós é que nós devemos ter com Deus, que é Pai, uma relação familiar. Olhar para Deus e aprender de Deus aquilo que nós precisamos ser e experimentar na nossa vida. A primeira leitura hoje é bonita porque o profeta, quando entra no deserto, o profeta Elias, quando entra no deserto e acabam as suas possibilidades, ele clama a Deus, né? Ele clama a Deus. E Deus, que é Pai, vem ao encontro dele e o alimenta, né? 2 vezes dá a ele um pão, né? Que dá para ele uma força sobrenatural, porque com esse alimento que recebe de Deus,
caminha 40 dias, 40 noites até o Horebe para chegar lá e encontrar-se com Deus, né? É bonito ver, né? Deus que alimenta, provê, né, a Elias o alimento que ele precisa. No Novo Testamento, Jesus tem uma fala interessante, porque Jesus fala: eu sou o pão do céu. Se nós olharmos para a primeira leitura e olharmos para o Evangelho, Jesus está falando que Ele é o alimento para a nossa vida. Mas se Jesus é o alimento para a nossa vida, quem nos está dando esse alimento? O Pai do céu. Pai do céu. Se o alimento de Elias foi um pãozinho que fez caminhar 40 dias e 40 noites, o alimento que agora é Jesus é um alimento que nos permite viver a vida inteira com uma força que vem do próprio Deus, porque Deus se encarna para nos alimentar na nossa humanidade, de modo que a nossa humanidade pudesse alcançar essa experiência de plenitude na imitação de Deus, que é Pai, ao olhar para Jesus, que é a imagem perfeita daquele que o enviou. A encarnação do Verbo, né, é o esforço que Deus faz de alimentar o seu povo com Ele mesmo. Assim, ao olharmos para Jesus, ao recebermos Jesus na experiência eucarística, somos chamados também a essa elevação interior. Jesus mesmo diz, num outro trecho: sede santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. E o alimento que Jesus dá é também essa obediência perfeitíssima ao Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Assim, Jesus é o exemplo perfeito de filiação que se dá também como alimento por vontade de Deus Pai a todos aqueles que querem se tornar filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos no Filho Jesus. E essa filiação nos convida, mais uma vez, a olharmos a esse Deus que é Pai, né, e procurarmos viver a nossa vida segundo o testemunho dado por Jesus, que é Filho, incentivado por esse amor que vem do Pai. Hoje, queridos pais, convém dizer, então, que a paternidade, ela não é só um dado biológico, mas ela é, sobretudo, uma vocação. É um chamado de Deus. E um chamado de Deus a participarmos da paternidade que vem dele. Por isso, ao pensarmos no papel que nós precisamos exercer, nós não devemos nos limitar simplesmente à ideia de provedor. Quando a gente fala da coisa do patrimônio, né, está tão dentro até do nosso português, né? Patrimônio é aquilo que o pai reúne, né, para poder sustentar a sua casa. A origem da palavra está ali, né? Aquilo que o pai reúne como condição para sustentar a casa. Mas se nós pensarmos na paternidade como vocação, nós precisamos lembrar que os pais são, sob muitos aspectos, o sustento e a estrutura da vida das suas casas, no sentido justamente de transmitir essa segurança e essa tranquilidade necessárias para a serenidade dos nossos filhos naquilo que é o seu desenvolvimento, naquilo que é a sua progressão. O pai precisa ser uma presença na casa que transmita segurança. E nessa segurança que provê, o filho se desenvolve e cresce com confiança, né? Porque sabe, né, que estruturado pelo pai é possível prosperar, é possível progredir. Nesse aspecto, o melhor referencial para a vivência da paternidade e a própria motivação interior de buscarmos essa providência para as nossas casas, o motivacional nosso é o amor. Como o amor de Deus, que é Pai por nós, deve ser o amor do Pai também pelos seus filhos. Por isso, não sejamos movidos pela obrigação,
Sejamos movidos, sobretudo, pelo amor, né? Pela vinculação afetiva, que é um oferecer a própria vida para que aqueles que nós amamos possam prosperar, possam progredir. A paternidade é, sobretudo, uma vida dada para o crescimento das nossas famílias. Por isso, é muito bom, né, quando nós crescemos amparados e sustentados pelo amor de pai. E é muito triste também quando essa paternidade não se faz sentir dessa forma. Nós precisamos fugir da dinâmica da paternidade que se transforma simplesmente em cobrança. Devemos fugir, né, dessa paternidade que é mera disciplina sem demonstração de ternura. Precisamos fugir, né, dessa paternidade funcional que pensa que a única obrigação é prover materialmente as coisas que a família precisa e não tem mais nenhuma responsabilidade com isso. Nós não só comemos e bebemos, nós também, por sermos humanos, amamos e precisamos ser alimentados também no amor, que é caracterizado sobretudo pelo cuidado. É o cuidado, essa manifestação concreta do amor. Por isso, pais, estejamos atentos também para essa manifestação do cuidado. Primeiro com as nossas esposas, primeiro com o nosso cônjuge, depois com os nossos filhos. Porque é o amor conjugal, estruturado, orientado, que vai depois também dar estrutura e orientação para a família como um todo. Por isso, os casais procurem harmonizar a vida no amor, para que nessa harmonia os filhos possam crescer também com serenidade, com tranquilidade e com um testemunho concreto de amor generoso conjugal que vai depois iluminar a vida deles quando forem procurar aqueles que serão seus cônjuges. Para que os nossos filhos sintam também a responsabilidade e a exigência de procurar, né, cônjuges que correspondam ao testemunho que eu tenho na minha casa, a referência que eu tenho de pai, a referência que eu tenho de mãe, justamente porque essa referência se tornou para mim uma referência boa. O cuidado que nós temos que ter, né, com as nossas famílias está também para que nós não geremos os traumas e as dificuldades que surgem muitas vezes de uma paternidade vivida com mais exigência e muitas vezes sem a manifestação do amor. Eu atendo tantas pessoas, e das pessoas todas que eu atendo, eu vejo que a maioria das dificuldades estão vinculadas com os relacionamentos familiares, com dificuldades que foram encontradas de se viver com serenidade essa experiência do amor dentro do próprio seio familiar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos hoje nos sentir desafiados por esse amor de Deus que é Pai, a realmente buscarmos nas nossas relações uma qualificação, né? Uma qualificação da relação pelo amor. E volto a dizer, amar não é fazer tudo aquilo que o outro quer. Amar é poder engrandecer o outro com o dom da nossa própria vida. Por isso, às vezes, o pai corrige. Por isso, às vezes, o pai exige. Por isso, às vezes, o pai vai ao encontro e questiona, porque, na verdade, a experiência do amor e a experiência de educar é colocar para fora essa humanidade que precisa se tornar manifesta também na experiência dos filhos, de modo a fazermos crescer os homens e as mulheres que precisamos na nossa sociedade. Existe um trechinho bonito no livro dos Provérbios, se eu não me engano, de uma mulher falando da alegria dela, né, dizendo: fiz crescer um homem para o Senhor. Bonito pensar assim, fazer crescer um homem para Deus. Essa é a missão do pai e a missão da mãe. Fazer com que os nossos filhos cresçam homens e mulheres para Deus de maneira ajustada, ordenada, né, bem construída. Por isso, se nós olharmos a paternidade simplesmente como um dever funcional, nós empobrecemos essa relação.
É ruim quando a sociedade precisa estabelecer leis porque pessoas não cumprem com suas responsabilidades de paternidade. É claro que o dever precisa ser regulado, mas a força que nos deveria mover não é o dever. A força que nos deve mover é o amor. Por isso, queridos pais, hoje, ao celebrarmos esse grande dom da paternidade, ao abrirmos a Semana Nacional da Família, queremos desejar a todos vocês que renovem no coração, né, esse desejo e essa consciência de uma paternidade que é a oferta de vida por amor. Queremos pedir que vocês, de fato, sejam referências e testemunho, né, para os filhos de vocês, para que vocês também, né, ao ver os filhos crescerem, possam encher o coração de alegria, né, vendo também que o seu filho cresce como crescia Jesus, em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus. Façamos entre nós esse pacto importante, que é o pacto do cuidado. Cuidado como expressão de amor. Quem é o pai? O pai é aquele que cuida, e que cuida por excelência. Por isso preside a casa. São Paulo, ao escrever as cartas, diz aos maridos: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por elas. Por isso, o pai que preside a casa não preside segundo uma ótica machista, né, simplesmente de dominação, poder e autoridade. O pai que preside a casa no amor. E é essa presidência no amor, operada pelos nossos pais, que vai salvar também as nossas famílias, né? Porque uma casa presidida no amor é uma casa consolidada também na unidade, é uma casa consolidada na autoridade serena, é uma casa que se orienta também, né, nesse sentido, para viver a experiência do Senhor. Josué, quando vai entrar na terra prometida e que fala aos seus companheiros de povo sobre tudo aquilo que Deus realizou na vida dele, no final, na conclusão do seu discurso sobre a relação do povo com Deus, diz com confiança: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E todos os outros depois confirmaram a mesma coisa: nós vamos servir ao Senhor. Colocar a nossa casa sobre a autoridade de Deus é colocar a nossa casa dentro da perspectiva de um serviço amoroso, aprendendo de Deus, que é Pai, aquilo que precisa ser vivido por cada um de nós. Hoje, então, façamos um carinho no nosso Pai, né? Demos a Ele o nosso abraço, né? O nosso cheiro no cangote, agradecendo a Deus essa graça que temos, né? Da presença da paternidade junto conosco, porque existe muita felicidade, né, em ter a experiência da presença de um pai. E também rezemos por todos aqueles que nesses dias perderam os seus pais, né? Eu sei que muitas das nossas famílias estão enlutadas exatamente pela partida dos pais, às vezes até prematura por causa dessas doenças que estamos enfrentando. Rezemos, né, pelos nossos pais que já partiram, seja agora, seja há muito tempo, mas façamos aquela oração não de sofrimento, façamos aquela oração de gratidão, né? Porque Deus, que é Pai, provê também às nossas famílias uma figura que o represente. Peçamos a Deus o céu para os nossos pais falecidos, peçamos a Deus o céu para os nossos pais que estão vivendo e peçamos a Deus, sobretudo, pela unidade, pela consolidação das nossas famílias nessa semana tão importante em que chamamos todos, né, a vivermos de maneira mais profunda os valores familiares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido